Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 6ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à primeira etapa do primeiro período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia Municipal do Livro dos Espíritos, instituído no dia 18 de abril, atendendo à Resolução número 402/2003 e ao requerimento número 41/2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Passos Ataíde. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador Isaías dos Santos, terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Senhor Carlito Moreira Menezes, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e ex-vereador desta casa, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Senhor Marcos Machado Souza de Souza, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita, 3, e representando a Federação Espírita do Estado da Bahia. Senhor Marcel Cadider Mariano, advogado, professor, conselheiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, membro do Centro Espírita Caminho da Redenção e palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa a senhora Marinha Pina, representando o Centro Espírita Jesus do Salvador, e o senhor Eduardo Pimentel Gomes Gonçalves, representando a OAB Subseção Feira de Santana. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Isaías dos Santos. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 6ª sessão solene para comemorar o Dia Municipal do Livro dos Espíritos. Neste momento, anunciamos a execução do hino nacional brasileiro. Pátria amada, salve, salve.
gente adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol e as mães, gentil pátria amada, Brasil. Passo a palavra ao terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Isaías dos Santos. Concedo a palavra ao vereador Roberto Tourinho, designado pelo vereador Antônio Carlos Passo Ataíde, autor do requerimento 41/2017, para saudar a todos os presentes. Excelentíssimo vereador Isaías dos Santos, terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Ilustríssimo senhor Carlito Moreira Menezes, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, ex-vereador desta casa, e nesta sessão representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Senhor Marcos Machado Souza de Souza, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita 03 e representando a Federação Espírita do Estado da Bahia. Senhor Marcel Mariano, advogado, professor, conselheiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, membro do Centro Espírita Caminho da Redenção e palestrante desta sessão solene. Ilustríssimos vereadores, amigos Gilmar Amorim, ilustre vereadora Jerusa Sampaio. Minhas senhoras, meus senhores, demais autoridades, espíritas, internautas que nos acompanham através da TV Câmara. A Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana, por intermédio do então vereador Antônio Carlos Daltro Coelho, instituiu, através da resolução de número 402 de 2003, o dia 18 de abril como Dia Municipal do Livro dos Espíritos. Uma casa legislativa deve ser a caixa de ressonância da comunidade e, para tanto, deve expressar as mais variadas formas de opção política, posições ideológicas e contemplar a todas as religiões. Assim sendo, foi que o então legislador municipal, no ano de 2003, resolve criar esta data para homenagear o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, que vem a ser o primeiro livro sobre a doutrina espírita, publicado pelo educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, considerado uma das obras básicas do Espiritismo. A resolução que institui esta data, em seu artigo 1º, parágrafo único, determina que esta Casa Legislativa realizará, nesta data, sessão especial destinada a homenagear o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. Cumprindo o que determina a lei, o nobre vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, conhecido como Carlito do Peixe, apresentou o requerimento de número 41/2017, que foi aprovado por unanimidade dos edis que compõem esse poder legislativo, requerendo que a sessão solene fosse realizada hoje, dia 19 de abril. Em decorrência de uma cirurgia, impossibilitado de fazer a saudação, convida este seu colega e amigo para que, em seu nome, pudesse dirigir singelas palavras na saudação desta sessão. Não gosto da palavra coincidência,
mas sim destino. Aqui estive nessa casa legislativa por 24 anos, 6 mandatos consecutivos. Agora, nesta legislatura, exercendo o meu 7º mandato, quis o destino que mais uma vez estivesse aqui nesta tribuna fazendo a saudação nesta efeméride. Não devo e não vou fazer palestra sobre o tema, até porque estamos todos nós ávidos para ouvirmos, sem sombra de dúvidas, as brilhantes palavras do nosso palestrante, o Dr. Marcel Mariano, que o ano passado aqui esteve e não poderia deixar de fazer o meu depoimento. Embora seja eu um católico praticante, sempre tive pelo Espiritismo uma admiração e respeito. Ao perder o meu pai, seguramente em um dos momentos mais difíceis da minha vida, recebi várias mensagens de conforto. Participei de vários momentos de orações. Porém, o que me marcou de forma indelével foi um presente que recebi, o livro Violetas na Janela. Livro de leitura fácil, encantadora, considerado um romance espírita. Posteriormente, tornou-se um best-seller brasileiro no ano de 1997. Posteriormente, este livro foi adaptado para o teatro, Violeta na Janela, sendo fenômeno de bilheteria no Rio de Janeiro e em várias outras cidades do Brasil. A leitura deste simples e barato livro me abriu as portas para uma experiência mais próxima e reflexão com o Espiritismo, e que naquele momento me serviu para aplacar a minha dor da separação de um ente tão querido. Aqui me dirijo a um seleto público de doutrinadores, estudiosos da doutrina espírita, e sei que algumas passagens do citado livro não são aceitas por uma parte dos intelectuais espíritas. Porém, não desejo fazer nenhum juízo de valor. Apenas citei este livro como uma leitura primeira em um momento da minha vida. Com o passar dos anos, já com a maturidade, passei a admirar um homem que durante toda a sua vida viveu para servir aos menos favorecidos da sorte e ávidos pelo conforto espiritual. Me refiro a Francisco Cândido Xavier, carinhosamente tratado por todos como Chico Xavier, o espírita convicto, o médium respeitado, o pensador brilhante, o escritor consagrado de tantos livros e dentre tantas frases e pensamento, não posso deixar de citar uma. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Que esta Casa Legislativa nunca perca de vista os compromissos e o respeito a todas as religiões, e que seus representantes eleitos pelo povo, que aqui estiverem ou que venham a estar, saibam respeitar a todas as profissões de fé, as que profetizamos, até mesmo as que não concordamos ou divergimos, mas nunca sendo intolerante. Quero aqui neste momento ratificar um pensamento que tenho. Nunca fui afeito a homenagens graciosas, e sim prestar reconhecimento aos verdadeiros merecedores. E assim agindo, não gostaria de encerrar o meu mandato sem prestar uma homenagem ao feirense e espírita consagrado internacionalmente, Divaldo Franco. E aqui me coloco à disposição dos líderes espíritas para juntos buscarmos materializar este desejo. O ano passado, quando aqui estive, ainda como secretário de Meio Ambiente, disse a dona Marinha, ao término da sessão,
de que desejaria prestar esta homenagem a Divaldo Franco. Quis o destino que retornasse mais uma vez a esta casa para vereador e ratificar esse meu desejo. Não desejo terminar este mandato sem prestar uma justa e merecida homenagem ao espírita respeitado internacionalmente Divaldo Franco. Encerro as minhas palavras com uma frase de Chico Xavier. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Concedo a palavra ao senhor Marcos Machado Souza de Souza, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita 3 e representando a Federação Espírita do Estado da Bahia. Excelentíssimo senhor vereador Isaías dos Santos, demais vereadores aqui presentes, o irmão Carlito Moreira, o irmão Marcel Mariano, mas acima de tudo queria saudar aos irmãos espíritas, aos simpatizantes que estão aqui presentes, que estão dando a oportunidade de que nós em comunidade possamos celebrar esta data magnífica e fantástica que a doutrina espírita hoje comemora os seus 160 anos. Agradecer ao nobre vereador ao vereador Roberto Tourinho, perdão, Roberto, a emoção, né, pelas nobres palavras, né, a respeito da doutrina espírita, e com certeza a doutrina espírita ela ganha força e ganha campo em função mais da sua representatividade em ações, em atitudes. É lógico que o seu pensamento colabore muito. E com certeza o nosso irmão Marcel Mariano aqui trará para nós informações muito relevantes para que possamos cada vez mais contribuir para o progresso da nossa sociedade. Muita paz a todos. Concedo a palavra ao senhor Marcel Cadidé Mariano, advogado, professor, membro do Centro Espírita Caminho da Redenção e palestrante dessa sessão solene, para falar sobre a ideal espírita na sociedade contemporânea. Excelentíssimo Edil Isaías dos Santos, terceiro vice-presidente da Igreja Câmara Municipal de Feira de Santana, a Princesa do Sertão, aqui no exercício da presidência desta sessão solene. Querido amigo Carlito Moreira, Marcos Machado, irmãos queridos do Ideal, ilustre vereador Alberto Tourinho, que muito nos comoveu com suas palavras sinceras e a sua posição de homem respeitável público e aberto ao diálogo interreligioso. Caros internautas que nos acompanham pela TV Câmara de Feira de Santana, podendo estar nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, porque onde chega a rede mundial de computadores e há uma pessoa conectada, temos ali um ouvinte em potencial. Ao público que comparece ao plenário da Igreja Câmara, meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. A noite de 31 de março de 1848 ficará assinalada nos anais da história como sendo tormentosa ocorrência para uma família de Hydesville, no condado de Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos. Há mais de um mês que a família do pastor metodista protestante John Fox
não conseguia conciliar o sono. Morando ele, a esposa e 3 filhas, em um barracão de madeira, como é comum nos Estados Unidos a construção de moradias de alvenaria de tábuas. Todas as noites, a família era incomodada por pancadas, por ruídos. E por mais que aquele homem, seja de dia ou de noite, desse buscas nos arredores, não se encontrou o autor da desagradável perturbação familiar. Mas naquele dia em especial, 31 de março, as pancadas ressoaram tão violentas no barracão que toda a família se colocou de pé, impossibilitada de conciliar o sono. E à medida que a madrugada avançava além da meia-noite, a família inteiramente assustada, eis que ele toma de uma lamparina de azeite, abandona o barracão e examina cuidadosamente toda a parte externa, não encontrando um meliante, uma pessoa vadia, um psicopata, talvez um embriagado, que pudesse estar causando aqueles estrondos na madeira. Volta-se para dentro do barracão e naturalmente encontra a esposa e as 3 filhas assustadas. Quem seria? Quem estaria produzindo aquele desgoverno naquela residência, impossibilitando a família do justo repouso? Eis que as pancadas continuam e uma das meninas, entre as 3, Catarina, Margarida e Lea Fox, a pequena Margarida, de 12 para 13 anos, toma da lamparina do pai, se dirige a uma parede constituída de tábuas e indaga numa expressão em inglês, aqui traduzida, conforme a cultura americana chama o adversário de Deus, o diabo. Senhor pé rachado, porque na França era costume se denominar o diabo de o padeiro, de onde talvez venha a expressão o pão que o diabo amassou, o que não tem nada a ver o diabo com o padeiro, a não ser que ambos lidam com fornalhas ou com fornos, aquele para esquentar o pão e mitologicamente aquele outro para assar as pessoas que cometeram desatinos na terra e são recolhidos depois da morte, segundo a tradição religiosa. Ela então se dirige ao pé rachado. Eu gostaria de perguntar ao senhor se podemos entabular uma conversa em que cada pergunta que eu fizer, uma resposta sim equivalerá a uma pancada. E um não serão 2 pancadas. Eu pergunto se o senhor, portanto, está vivo ou está morto? Sim ou não? E 2 pancadas estouraram na madeira, dando a entender de que aquele ser já havia falecido. Não era alguém do nosso plano material. O senhor é homem ou mulher? Se for mulher, dê uma pancada. Se for homem, dê 2. E ouviu-se 2 pancadas. Curiosamente, o pastor começou a notar de que a menina tinha uma certa influência sobre aquele ser invisível ao olhar, mas perfeitamente audível pelas pancadas na madeira. E durante aquela noite, a menina, Catarina Fox, fez diversas perguntas, porque logicamente o diálogo era longo, sempre esperando que ele respondesse com 1 ou com 2 pancadas. Mas ao raiar do dia, a família já tinha um interrogatório feito e respostas que levavam à conclusão de que aquele ser não era anjo nem demônio. Era um homem desencarnado. Um homem que estivera naquele barracão 10 anos antes da família Fox ali chegar. Ele confessou naquele diálogo tipológico de pancadas, demorado, cansativo, que durou aquela madrugada. Ele afirmou que era um bufarineiro, um vendedor de quinquilharias, alguém que vai de casa em casa levando pequenos utensílios domésticos
para serem vendidos aos moradores, como ainda temos no nosso sertão da Bahia e em várias cidades do Nordeste. E ao chegar àquela casa 10 anos antes, morava ali a família Bel, de prenome Bel. Ele então, já alta noite, batera na porta e solicitara àquela família se por misericórdia podiam lhe oferecer alguma coisa para comer e algum lugar onde ele pudesse passar a noite. Estranhamente, a família Bel, que não tinha o costume de hospedar nem conhecidos, imaginem, desconhecidos peregrinos, resolve acolher o homem. E como não havia quarto disponível, manda para casa a pequena empregada doméstica, que costumava dormir na residência, num quartinho próprio dela. Ela é dispensada e vai dormir na sua residência aquela noite. Oferecem o quarto ao visitante. E durante a noite, após o visitante cair em sono profundo, este é cruel e criminosamente assassinado. Tomando várias facadas, aquele homem que se chamava à ocasião Charlie Hosman é assassinado, furtado num latrocínio infeliz e hediondo em $500. E pela manhã, para ocultar a cavilosidade do crime, a família abre uma parede onde estão 2 madeiras e no meio uma parte vazia, encerra o corpo ali, ocultando das autoridades, e depois coloca uma alvenaria de gesso. E Charlie Hosman desaparece do mundo material para ficar esquecido entre 2 madeiras. Mais tarde o corpo é retirado e lançado a uma cova rasa, a aproximadamente 1,5 metros de profundidade, ao lado do barracão onde havia um mareão. Ele, portanto, naquele diálogo vem dizer: eu fui assassinado, fui roubado em $500 pela família Bel, e o meu corpo está sepultado, o resto dos meus ossos, alguns cabelos, parte do meu crânio, das mandíbulas e dos meus dentes, está aqui ao lado do barracão a 1,5 metros. Eu venho, portanto, pedir à família, agora que ocupante do barracão, que retire da vala comum os meus ossos e dê-me a dignidade do sepulcro. A família no dia seguinte faz escavações com vizinhos. E por mais que cavasse na região, não localizou absolutamente nada. O espírito volta em outras noites, bate na madeira e afirma: meu corpo está ali, aprofundem o buraco. Até que finalmente restos de cabelo, mandíbula e alguns poucos ossos que o tempo não havia devorado e a acidez da areia, altamente alcalina, havia devorado, alguns ossos são encontrados, confirmando o que o espírito havia dito na noite de 31 de março de 1848. Dali em diante, há um rastilho de pólvora nos Estados Unidos, porque a notícia chega a alguns condados como a cidade de Nova York, e as meninas são convidadas a comparecerem para narrar a história. E ao narrarem a história em teatros e em salões previamente alugados para aqueles saraus de natureza filosófica especulativa, eis que fenômenos: a cortina se move, objetos se desgarram e flutuam no ar, e dão-se conta de que onde as meninas Fox vão, o fenômeno acontece. Portanto, as meninas devem ter alguma peculiaridade, porque quando elas vão, o fenômeno ocorre. Mas só que começam a aparecer outras pessoas, mulheres, homens, que também provocam o fenômeno. E juízes, magistrados da Suprema Corte de Nova York, que fica no estado de Colômbia, e outras figuras proeminentes da sociedade norte-americana passam a se dedicar ao fenômeno, chegando a conclusões de que há uma vida além da vida que deseja se manifestar. Voltando a Charlie Hosman, este havia dito que ele agora estava vindo à Terra para nos acordar para uma realidade. Nós não somos santos, não somos anjos, nem estamos no inferno como demônios. Nós somos apenas os homens e as mulheres que morreram na Terra, e ora despojados do vaso físico, formamos um grande exército
sem general, sem armas. Que vamos voltar à terra para sacudir os tímpanos das pessoas e falar a esses tímpanos o que elas têm se recusado a ouvir em todas as épocas da humanidade. O fenômeno atravessaria os Estados Unidos e desembarcaria na Inglaterra, seja em Londres, em Liverpool e em outras cidades como Bristol. Várias famílias inglesas passam a se reunir periodicamente, provocando o fenômeno, e o fenômeno acontece na Inglaterra. Depois o fenômeno atravessa o Canal da Mancha e desembarca na cidade mais cosmopolita da primeira metade, quase final, do século XIX. Chega a Paris. Paris é a cidade extraordinária onde tudo acontece, onde todos querem ser conhecidos. Preferível ser ovacionado em Paris do que no resto do mundo conhecido e em Paris desconhecido. Era a lógica que se proclamava naquela cidade, onde tudo acontecia, tudo virava moda. A Paris de hoje passa a ser Nova York. Quem quiser brilhar hoje, procure a megalópole norte-americana, porque vira notícia instantaneamente, como era Paris no passado. E ali o fenômeno chega e é rotulado pelos franceses de mesas girantes. As pessoas, as mademoiselles, os messieurs, homens notáveis de França, passam a se reunir em grandes salões alugados ou públicos, dão-se as mãos, forma-se uma roda em torno da mesa e de repente a mesa de jacarandá, a mesa de cedro, com 70, 90 quilos de peso, que somente vários homens conseguiriam erguê-la, ergue-se sozinha, contrariando a lei de gravitação universal, que havia sido diagnosticada um século antes por Sir Isaac Newton, na Inglaterra, o notável cientista que estabeleceu as 3 leis, dali em diante configurando a chamada física clássica, ou a física newtoniana. Essa física mais tarde seria superada pela física de Einstein. Albert Einstein, ao publicar o seu artigo em 1913 numa revista alemã, propondo a relatividade do tempo e a sua célebre fórmula, no ano de 1921, seria agraciado com o Nobel de Física pela Sociedade de Estudos de Estocolmo, na Suécia, fundada por Alfred Nobel, que dedicou parte de sua vida a tentar descobrir o trinito tolueno, o dispositivo que hoje chamamos como a dinamite. E por 2 vezes o seu laboratório voou pelos ares, mas ele conseguiu isolar o trinito tolueno aplicando gesso e tornando o trinito tolueno estável, gerando o que hoje chamamos a banana de dinamite, tão útil nas demolições e nas implosões controladas. Ao final da vida, com imensa fortuna, ele resolveu doar a sua fortuna a uma sociedade que leva o seu nome, o Prêmio Nobel, de uma fundação, premiando cientistas que pudessem colaborar para o progresso da sociedade, da cultura e das ciências em favor da própria humanidade. Eis, portanto, que contrariava qualquer princípio de física uma mesa ou um móvel pesado gravitar. Mas as pessoas não tinham preocupação nestes experimentos, ainda muito primários, mais voltados para atender à curiosidade. As pessoas não tinham preocupação em examinar a prestidigitação, o truque, o engodo, a falácia, a brincadeira, o truque de mágica. Ninguém tinha preocupação de imaginar que também por detrás de uma mesa tivesse um fio de nylon, um fio invisível, qualquer artifício levando as pessoas ao engodo, como faz nos nossos dias Mr. M, como deslumbrou o mundo Houdini, e tantos o David Copperfield, considerados grandes mágicos, ilusionistas de circos, capazes de serrar uma mulher, separar os pés, os braços daquela mulher, fazer a caixa correr para lá e para cá, para deslumbramento da plateia. Depois colar e a mulher sair linda e bela de dentro das caixas, como se tivesse sido colada por araldite ou tenaz. Ali o fenômeno era diferente.
Aí, naturalmente, que os fenômenos vai tomando conta de Paris entre 1853 e 1854. Até que em 1855, o senhor Fortier, que havia nascido na ilha da Córcega, propõe a um pesquisador do magnetismo, ao então pedagogo francês, nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivel, depende muito das pronúncias, que existiam fenômenos curiosos, que aconteciam em determinados salões, e se ele não tinha interesse de examinar. Ao que ele perguntou ao senhor Fortier: mas que fenômenos são esses? As mesas bailam sem contato humano. Elas flutuam acima da cabeça dos assistentes, sem perigo de queda, e descem no mesmo local de origem sem qualquer estardalhaço. Mais do que isso, Rivail, quando interrogamos as mesas, uma das perninhas dela, das 4, bate no chão, e com a perninha batendo a madeira, ela responde e pergunta: que tu achas? Mesa, respondendo perguntas. Ainda estou longe de me convencer de que uma mesa tenha músculos para se mover e tenha cérebro para responder perguntas sensatas. Até lá, eu não vejo no passatempo, a não ser uma brincadeira para se fazer dormir em pé. Fez um gracejo com a questão. Mas na primeira terça-feira de maio, dia 8, à noite de 1855, o professor Rivail é levado à casa de Madame Plémaison, na rua Grand Batelière, número 54. E ali na casa dessa senhora veneranda, a senhora Plémaison, ele assiste uma sessão das mesas girantes. E o professor Rivail fica intrigado. Fica intrigado porque nota que as pessoas que são os assistentes da reunião são pessoas sérias, são pessoas nobres, são pessoas de caráter diamantino, de atitude nobre, moral, não iam se submeter a uma brincadeira. Ele observa de que a mesa dá respostas sensatas a perguntas óbvias. Quem estaria fazendo essa brincadeira? Ele passa a frequentar uma outra reunião, várias casas o convidam, e ele vai sempre com a visão do cientista. Primeiro que o professor Rivail era pedagogo. Havia se formado no grande castelo de Verdun, na Suíça, sob a batuta de João Henrique Pestalozzi, um dos mais notáveis psicopedagogos e professores e educadores da primeira metade do século XIX. Um dos herdeiros do pensamento ancestral, daqueles grandes pensadores do passado, dos grandes estudiosos da pedagogia como Jan Hus e outros que haviam pontificado na Boêmia, na Tchecoslováquia da Idade Média. Ele havia agora se estabelecido em Paris, deixando a sua terra natal, que era Lyon, as velhas Gálias Lugdunense do passado. Havia aberto uma escola, e nessa escola lecionava várias matérias, mas ao lado dessas matérias, o professor Rivail era estudioso do magnetismo, que havia nascido na Áustria com Armand Marc de Pseguir, e depois havia encontrado em Anthony Franz Mesmer, um dos mais extraordinários pesquisadores do fluidismo universal. Anthony Mesmer abandonaria Viena, na Áustria, e iria morar num bangalô nos arredores de Paris. Ao chegar a Paris, ele resolveu, Mesmer, abrir um experimento diferente. Ele comprou uma casa onde havia um grande quintal, e no quintal uma grande árvore. E ele então resolveu magnetizar a árvore inteira e colocar cordas que desciam dos galhos da árvore até o chão. Quando ele recebia uma paciente, ele levava a paciente até a árvore e dizia: toque na corda. E quando a pessoa tocava na corda, era como se tocasse num fio descapado. A pessoa tinha um choque. Talvez tenha sido ele o precursor do eletrochoque, sem energia na época. As cordas estavam magnetizadas. Ele magnetizou uma tina, onde as pessoas entravam como se fosse um banho de furor,
considerado para os japoneses um banho com rosas, mas era apenas uma água, e quando a pessoa entrava aqui, se ajustava na tina, sofria um choque. E desse choque relaxava a musculatura, as sinapses neuronais. E muitos pacientes se libertaram de estados catatônicos, hebefrênicos, esquizofrenia e até transtorno obsessivo compulsivo, na nova terminologia do CID atual, o antigo psicose maníaco-depressiva do passado, dos estudos de psiquiatria de Emil Kraepelin, um dos pais da psiquiatria moderna. Portanto, Anthony Franz Mesmer havia legado um pensamento notável na área do fluidismo universal, do magnetismo, e o professor Rivail era profundo conhecedor do magnetismo. Então ele admitia, e ele sabia, que o magnetismo é capaz de fazer certos fenômenos, como o dos patinhos magnetizados de parques de diversão. O patinho vai magnetizado e com uma vara de pescar, eu posso retirá-lo. O ímã. Quem é que não tem ímã de geladeira em casa? Ali é um princípio de que um metal atrás do outro, porque o ímã está magnetizado. E onde houver metal, ele se ajusta, sem cair o objeto que está preso na porta da geladeira, tão comum como souvenir e como objeto de presente que oferecemos a terceiros. Mas será que eles seriam capazes de movimentar mesas tão pesadas que não tinham objeto magnético nela? Era só madeira. Madeira é considerado instrumento ou material isolante. Já diria Moraes Moreira, que o grande problema do trio elétrico era justamente a microfonia, que ele resolveu quando instalou madeira no trio elétrico. Aí isolou a microfonia e não deu mais problema, que o diga o célebre criador da Tropicália, junto com Caetano Veloso e demais parceiros. Moraes Moreira, hoje vivendo em Recife. Portanto, havia um raciocínio lógico, que a maioria das pessoas não se interessava, mas o professor Rivail teve a curiosidade e passou a examinar o porte moral das pessoas e foi levando perguntas para as reuniões. E curiosamente os espíritos, se valendo das mesas ou de qualquer outro móvel, foi respondendo às suas indagações. Ao final da vida física, o professor Rivail falava 8 idiomas. Dominava o francês, o inglês, o espanhol, o italiano, o alemão, e chegou a falar até o português, porque trocou cartas em português com o professor Zacarias e Luiz Olímpio Teles de Menezes, aqui em Salvador, o pioneiro de instalar no Brasil, a 16 de setembro de 1865, às 22 horas, em sua residência na Cidade Baixa, o Grupo Familiar do Espiritismo, que é considerado o primeiro grupo espírita instalado no Brasil, graças a Luiz Olímpio Teles de Menezes, que era católico, frequentava a igreja, beijava a mão do bispo, mas o fenômeno o atraiu e ele foi pesquisar, tornando-se espírita mais tarde. Portanto, o professor Rivail era um homem profundamente culto e foi juntando perguntas entre 1855, até que numa dessas reuniões, ainda naquele ano, ele travou contato com uma célebre médium que lhe ofereceu 58 cadernos. Esses cadernos estavam anotados perguntas e respostas que os assistentes faziam aos espíritos e como uma espécie de livro de ata eram anotados, mas de maneira absolutamente atabalhoada, sem qualquer diagramação ou lógica. Ele levou esses 58 cadernos para casa e, como pedagogo, foi analisando as perguntas que os assistentes tinham feito e as respostas que os espíritos tinham dado. Ele concluiu, portanto, que estava diante de uma doutrina. Mas o que é uma doutrina? É tudo aquilo que tem um conjunto de princípios. O direito é uma doutrina, a medicina é uma doutrina, a igreja romana é uma doutrina, o espiritismo, porque há um conjunto de princípios que lhe referendam os postulados. Portanto, ele foi observando que havia uma lógica. E desses 58 cadernos em 1856, ele começou a vislumbrar a possibilidade de publicar um livro. Estamos em abril de 1856.
Paris está fria, é o período outonal, chove lá fora. No seu gabinete, à luz de velas, o professor Rivail examina aqueles cadernos e mais algumas questões que ele havia formulado naquele primeiro ano de pesquisa. E diante da possibilidade de publicar um livro que fosse sui generis, com perguntas por ele formuladas aos espíritos nas reuniões de que ele participava, ele começou a entrar numa inquietação. E se eu escrever um livro, por qual face eu vou começar o livro? Eu tenho 3 vertentes na história do conhecimento humano. Posso começar o livro pela filosofia, pela ciência ou pela religião. São 3 faces dessa doutrina que eu vislumbro. Por onde começar? Ele imaginou, entanto, que podia ser, quem sabe, a filosofia. Porque remontando ao passado, a filosofia é rica, extremamente rica de valores. Porque ela sintetiza, desde os pré-socráticos, como Anaximandro, Anaxágoras e outros pensadores, antes de Sócrates, atravessaram Sócrates, o pai da filosofia, e chegaram até os nossos dias, atravessando Erasmo de Roterdã, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Mahat, tantos filósofos que levaram a humanidade a pensar. Mas eu poderia começar também o livro pela ciência. A humanidade sempre teve sede de saber. A matemática que nasceu com os egípcios, o alfabeto que nasceu com os fenícios, a pólvora que veio da China. Cada povo deu a sua contribuição no passado e, através desse conhecimento científico, encontramos a humanidade de hoje, bafejada por tanta cultura, tecnologia, que nos levam a palestra para o mundo. Mas eu também poderia começar pela religião. Porque desde que tem gente na terra, há adoração a alguma coisa. O homem começou adorando pedra, litolatria. Depois adorou vegetais, fitolatria. Depois adorou animais, zoolatria. Depois adorou os deuses na mitologia. E finalmente gravitou para a religião. Então o homem, a criatura humana é essencialmente religiosa. Por que não começar? Mas diante da sua inquietação, o professor Rivail fez uma prece. E na prece ouviu na acústica da alma uma informação. Não comece o livro sem a bênção de Deus. Eis porque o Livro dos Espíritos, publicado num sábado, 18 de abril de 1857, na Galeria Royale, na livraria de Monsieur Danty, em Palais Royal, em Paris, iniciava com a questão número 1, que é Deus? Não é quem. Que. Quem é pessoa? Que é coisa. Até então Deus havia sido antropomorfizado. Deus tinha aspecto humano. Kardec, ao tirar uma letra, a letra M, transformou em quê? Que coisa é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inquieto, indagou na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito que não tenha uma causa. Procurai todo o efeito que não é oriundo da causa humana, como o mar, as estrelas, uma flor que desabrocha, o perfume que passa suave, a ave que singra os céus, a estrela que lucila no infinito, e descobrireis a presença de Deus. E ele entregou à humanidade o Livro dos Espíritos com 501 questões. 3 anos depois, elaboraria mais 518, perfazendo o total de 1019, para entregar um livro que marca uma nova era. Finalmente, ele reúne os 3 saberes e encontra a multidisciplinaridade do conhecimento. A religião ilumina, a ciência pesquisa, a filosofia indaga, questiona. Não podemos ter medo de fazer a nós mesmos as magnas questões da vida. Quem eu sou? De onde eu vim?
que é que eu faço na terra? Por que é que eu sofro? Como é que eu vou sair da terra? E depois de sair, para onde é que eu vou? Essas interrogações a doutrina espírita em um livro dos Espíritos aclara, com meridiana e diamantina clareza, para que o berço seja visto como início da vida física e o túmulo apenas regresso à pátria espiritual, mas nunca destruição definitiva do ser, porque a vida continua. Para finalizar, recordo da nossa experiência em Uberaba. O nobre Edil se referiu aqui à figura veneranda de Francisco Cândido Xavier, que tivemos a honra de conhecer pessoalmente, aos 89 anos de idade, 2 anos antes da sua desencarnação. E visitando Uberaba, ali numa casa espírita, podemos observar o fenômeno psicográfico, tanto com ele, quanto com o médium Celso Afonso de Almeida, que naquela noite de segunda-feira de carnaval, de 1999, no Centro Espírita Aurélia Agostinho, diante de uma massa de quase 400 pessoas sedentas por informações psicografadas de seus entes queridos, eis que Celso, sob o transe sonambúlico, psicografa a carta da menina Luciana, a jovem menina de 9 anos, que havia morrido 10 meses antes de leucemia, escrevendo ao pai, ao dizer que estava viva, ao narrar fatos e dar detalhes como nomes inteiros. O seu sobrenome inclusive era alemão, eu nunca gravei, só gravei o primeiro nome. E ver aquela carta ser dedilhada e o pai entrar numa crise de choro convulsiva, para ela arrematar dizendo: paizinho, muito obrigado por o senhor ter trazido esta noite minha mãe, em cujo pescoço eu vejo daqui a corrente de ouro que dei de presente no Natal, quando fiz 6 anos de idade. Sempre sua filha saudosa, Luciana. Eu fui até a mãe dela, Dona Valda, abri-lhe o vestido aqui em cima, com todo cuidado, e peguei uma pequena corrente e perguntei: o que é isso? Essa foi a corrente que minha filha me deu 3 anos antes de morrer, no Natal. A senhora disse esse fato ao médium? Eu nem conheço o médium, nunca conversei com ele. A senhora acredita nessas 46 laudas de papel que está segurando? Seu Mariano, eu sou católica. E não vai ser isso que vai modificar a minha crença. Mas saio daqui convicta de que minha filha Luciana vive. Em algum lugar que eu não posso explicar. Mas minha filha vive. E eu vi o triunfo da doutrina espírita e da mediunidade naquela noite. Portanto, no momento em que a edilidade de feira abre espaços para reverenciar o livro dos Espíritos, apresentamos a nossa profunda gratidão por este momento, na certeza de que este livro tem nos libertado da loucura, da alienação, do fanatismo, do despautério e da inquietação, mostrando que berço é começo da vida material e que além do túmulo a vida prossegue. Quando visitei Macaíba, periferia de Natal, no Rio Grande do Norte, localizei o túmulo exatamente no altar da igreja de Macaíba. Ali foi sepultada Alta de Souza, a poetisa triste, a condoreira, melancólica, a vizinha de Ribalta do Sertão, sempre triste, que escreveu um único livro, prefaciado por Olavo Bilac, só um livro. Morreu aos 24 anos, vítima de tuberculose. Casada, não teve a bênção da maternidade e a tuberculose a levou para o túmulo. Ela que regressaria pelas mãos venerandas de Chico Xavier, para, enaltecendo a vida, dizer: rasgaram-se os véus da noite. Novo dia amanhece. Viajou, descansa em prece, ao lado da própria cruz. Porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina? Pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado. Convido o senhor Carlito Moreira Menezes,
chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e ex-vereador desta casa, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho, para entregar uma placa em agradecimento ao senhor Marcel Cadidé Mariano. Anunciamos neste momento a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite.